Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Leonardo Lisboa, sou professor e queria conversar com vocês um pouco sobre o assassinato de George Floyd e o ressurgimento dos movimentos antifascistas nos Estados Unidos da América e aqui em nosso país. Sejam todos bem-vindos a esse espaço democrático aqui no YouTube, onde eu, professor Leonardo Lisboa, sempre que possível, discutirei com vocês acontecimentos relevantes do Brasil e no mundo e trazendo e abordando os lados políticos, culturais, comportamentais e, assim que for necessário, recomendar um livro sobre o assunto. Então eu queria pedir que você se inscrevesse, ativasse o sino para receber as notificações e compartilhasse esse vídeo, caso seja do seu interesse, para que mais pessoas possam conhecer aqui esse nosso espaço democrático. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto principal do vídeo. Na semana passada, um sujeito de prenome George Floyd foi sumariamente assassinado, executado, após uma abordagem policial violenta no estado de Minnesota, nos Estados Unidos da América, por policiais brancos. E isso faz toda a diferença para que nós possamos compreender o contexto e o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo. As tensões raciais nos Estados Unidos, elas acontecem há décadas, não de agora. Lembremos, é claro, da própria Revolução Americana, que acabou certamente ocasionando a independência dos Estados Unidos da América, que no início teve um contexto de cunho racial. E sempre que acontece um fato triste e lamentável como esse, essas tensões raciais, mais uma vez, elas voltam à tona no seio da sociedade americana. Assim sendo, é importante deixar claro aqui e afirmar categoricamente o quão abjeto, o quão criminoso foi o ato cometido por esses policiais brancos americanos que, ao fazer uma abordagem violenta nesse sujeito de prenome George Floyd, acabaram por levar à morte, ao óbito desse cidadão negro americano. Após esse fato, algumas pessoas se mobilizaram inicialmente nas redes sociais e, consequentemente, nas ruas de algumas cidades americanas, levantando pautas de cunho racial. Inicialmente essas pautas, esses movimentos, esses manifestos eram pacíficos, mas depois de um tempo outros movimentos passaram a participar dessa causa e o movimento que nós vamos discutir aqui nesse nosso vídeo de hoje é justamente o movimento dos antifas. Movimento esse que passaram a adentrar nessas manifestações e passaram a cometer atos de violência, de extrema violência, não apenas na cidade inicial onde aconteceu o fato, como também em outras cidades nos Estados Unidos. Esse movimento ganhou corpo, ganhou coro e outros países também receberam, de certa forma, acabaram por importar essas manifestações de cunho político e racial que iniciaram-se nos Estados Unidos. Aqui mesmo no Brasil, nesse final de semana passado, na Avenida Paulista em São Paulo, em cidades do Rio de Janeiro e algumas outras cidades do Brasil, aconteceram algumas manifestações levantando essa questão racial em defesa dos negros, em defesa da vida dos negros, mas esses movimentos também foram invadidos e ocupados pelo movimento Antifa. Inclusive, criou-se também uma campanha nas redes sociais, algumas pessoas mudaram a moldura dos seus perfis, das suas fotos nas redes sociais, se colocando como um Antifa, se colocando como sendo contrários ao movimento fascista. E aqui é importante, já trago aqui a primeira reflexão acerca disso, é que muitas dessas pessoas que se apresentam agora como sendo antifascistas só porque mudaram o seu perfil numa rede social, no fundo, muitas dessas pessoas, inclusive, são as fascistas em si mesmas. Lembremos da clássica frase que é atribuída a Winston Churchill, mas não pertence a ele, que ele dizia, quer dizer, que atribuem a Winston Churchill a seguinte frase: os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Muitos desses jovens, muitas dessas pessoas que se colocam agora nas redes sociais como sendo antifascistas, defendem justamente pautas fascistas, como, por exemplo, agigantamento do Estado, o culto a um líder, o fim da iniciativa privada, o envolvimento do Estado nas mais variadas áreas da sociedade. Isso é ser fascista em excelência e na sua totalidade, explicando, claro, aqui de maneira muito resumida. Então, o fato de você mudar a moldura no seu Instagram não o torna um antifascista. Pelo contrário, talvez, se você observar as suas crenças políticas, talvez você mesmo seja justamente o fascista que você diz combater. Sabe quem era antifascista de verdade? Aqui fica a recomendação para os jovens que não conhecem. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que em plena Guerra Mundial, em 1944, foi
transferida, foi transportada em pleno cenário de Segunda Guerra Mundial na Itália, soldados brasileiros, através dessa Força Expedicionária Brasileira, e combateram o fascismo e o nazismo em solo europeu, conquistando inclusive vitórias importantíssimas para o exército dos aliados e, consequentemente, acabaram por culminar a derrota do nazismo e do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Esses sim eram antifascistas de verdade, porque dispuseram, colocaram à disposição da pátria brasileira a sua própria vida para combater um regime totalitário, um regime fascista que persegue justamente as liberdades individuais que esses antifas modernos, que ao meu ver nada mais do que são revolucionários de condomínio, dizem ser agora os antifascistas. Uma outra observação que eu gostaria de fazer agora no âmbito cultural, que essa tensão que aconteceu nos Estados Unidos da América trouxe mais uma vez o debate sobre a forma como os negros devem enfrentar essa situação. E lembremos que durante a época da segregação racial nos Estados Unidos, década de 60, 70, um pouco antes ainda, dois sujeitos foram importantíssimos, dois ativistas políticos foram importantíssimos para alavancar esse debate. O primeiro, Martin Luther King, reverendo Martin Luther King, e o Malcolm X. Recomendo que todos vocês que queiram conhecer um pouco mais dessas tensões raciais dos Estados Unidos da América, como esses dois ativistas políticos enxergavam essa questão, tem um filme muito bom chamado Selma, que eu vou deixar aqui na descrição, um dos últimos filmes que traz um pouco da história do reverendo Martin Luther King, que defendia assim a pauta dos negros, mas de uma forma pacífica, enquanto que o Malcolm X era um tanto quanto mais da via agressiva. Ele inclusive fazia parte, ele inclusive incentivava o movimento dos Black Panthers, ou os Panteras Negras. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns documentários, alguns vídeos que vocês possam assistir para vocês conhecerem um pouco melhor sobre todo esse cenário cultural que eu estou falando. Uma outra pauta que eu queria abordar aqui diz respeito ao comportamento. Algumas pessoas, inclusive dos movimentos Antifa, aproveitaram-se desses movimentos, dessas manifestações inicialmente pacíficas para exasperar o seu desejo bandido, aquele seu desejo revoltoso contra a sociedade, contra a iniciativa privada, contra os comércios. E algumas pessoas, inclusive, estão se valendo desses protestos, dessas manifestações para quebrar coisas, bater em pessoas e, inclusive, assassinar pessoas. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos 6 outras pessoas já morreram após o assassinato do George Floyd. Pessoas essas, inclusive, que não tinham nada a ver com o protesto, pessoas apenas que tinham suas lojas, seus bens e foram invadidos por esses movimentos antifas nos Estados Unidos da América. E o mais grave, um policial negro de mais de 70 anos de idade, aposentado, foi sumariamente executado pelos movimentos antifas. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um pouco sobre a história desse David Horne, um policial norte-americano que foi assassinado sumariamente pelo movimento Antifa, que diz justamente defender os negros. É importante deixar claro que muitas lojas de negros estão sendo destruídas justamente por um movimento que diz defender os negros. É aí onde entra o tal do comportamento de manada, onde muitas pessoas se aproveitam dessa histeria coletiva para praticar atos libidinosos, atos criminosos, tal como aconteceu aqui mesmo no Brasil no último final de semana, quando a torcida do Corinthians, a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões do Fiel, convocou uma manifestação e entrou em confronto com a polícia, chegou a bater em algumas pessoas que apoiavam o governo Bolsonaro e chegou inclusive a destruir algumas lojas ali próximo da Avenida Paulista. Então entendam que o comportamento de manada faz com que justamente pessoas aproveitem-se desses momentos de histeria coletiva para cometer atos libidinosos, atos criminosos. E para encerrar o vídeo, eu queria fazer aqui a recomendação de um livro do Friedrich August Hayek, Prêmio Nobel de Economia, que escreveu esse livro em 1944, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui nesse livro chamado O Caminho da Servidão, o Hayek nos apresenta uma visão fantástica e surpreendente de como fascismo, nazismo, socialismo e comunismo, todos eles possuem a mesma base totalitária, a mesma base autoritária, a mesma base que acaba por perseguir justamente as liberdades individuais, que hoje os antifas dizem defender, mas no fundo sabemos que eles sim é que são os autoritários. Essa é uma discussão que já foi colocada na academia em 1944, nesse livro aqui do Friedrich August Hayek. Eu queria convidar vocês a fazer a leitura. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse livro em PDF, caso vocês queiram ler.
Todas as informações que eu passei durante esse meu vídeo estarão aqui na descrição desse vídeo. Também vou compartilhar com vocês um documentário da Força Expedicionária Brasileira, para que vocês possam conhecer verdadeiramente quem eram os antifas no Brasil, e não esses jovens revolucionários de condomínio, revolucionários de sofá, que acham que estão combatendo o fascismo apenas mudando a sua foto no perfil de uma rede social. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com outro vídeo, com outro assunto, se assim Deus nos permitir. Caso vocês tenham gostado, por favor, deixe seu comentário, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.